Fala pessoal, hoje vamos falar de risco no mercado de ações. Matheus em Ação está no ar. Muita gente fala de retorno, todo mundo quer retorno e ninguém quer falar do risco, mas eu estou aqui para dizer para vocês que risco é uma outra face do retorno. Então vamos entender o que é risco no mercado, tem muita discussão a respeito disso. Uns acham que volatilidade é risco, outros acham que volatilidade é oportunidade. Tem um pouco desses dois elementos sim, mas então vamos ver aqui direitinho. Então a gente já falou aqui, nos investimentos risco é sinônimo de volatilidade. O que é volatilidade? Dispersão de retornos. Quando você tem lá o CDI, né, que anda ali junto com a Selic, você tem uma taxa que anda subindo, todo dia sobe um pouquinho, não varia muito. A volatilidade é justamente esse zigue-zague da bolsa, esse sobe e desce, um dia sobe 2, outro dia cai 3. Isso é volatilidade. Por que a volatilidade é um risco, né? Porque expressa imprevisibilidade. Quando você investe no CDI, lá onde você coloca a sua reserva de emergência, lá naquele CDB de um banco bom, ou naquele título público federal, no Tesouro Selic, você vê que todo dia sobe um pouquinho, né? E você vai acumulando aqueles retornos. Agora, são retornos considerados baixos, né? Por quê? Porque não tem risco. E para você ter um retorno agressivo, você tem que aprender a correr riscos, aprender a lidar com os riscos. Então, quais são os riscos, né? Os riscos que produzem a volatilidade, eu separei aqui 3. Tem alguns outros riscos também que a gente pode citar, mas esses 3 aqui eu considero os principais quando a gente está aqui no universo das ações. Então, o que é o risco de liquidez? Sabe aquela ação que o seu cunhado falou para você comprar, aquela ação lá que você nem sabe o nome da empresa, né? Meio obscura, que negocia pouca liquidez? Risco de liquidez é isso. Você compra de repente uma ação que negocia pouco, movimenta pouco financeiramente durante o dia, e algum fundo ou algum grande investidor que está comprado naquele ativo, de repente toma um resgate e tem que vender aquele ativo. E como tem poucas ordens, né, pouca negociação naquele ativo, apenas um investidor fazendo uma venda grande ali derruba muito o preço, né? E aí você acaba gerando muita volatilidade e você acaba perdendo ali naquele investimento porque ele tem pouca liquidez, ele é ilíquido, né? Então você tem que vender muito mais barato para conseguir sair daquele ativo. Então esse é um risco bem importante da gente mapear e tentar, na medida do possível, evitar correr esse risco. Risco de mercado é o principal risco, né? O risco ali do sistema das ações, vamos dizer assim. Por exemplo, quando chegou a Covid-19, né? Quando chegou o coronavírus ali em fevereiro, março de 2020, o mercado despencou como um todo. Todas as ações caíram, né? Não teve muito, essa aqui é beta mais baixa, essa é mais defensivo, tudo caiu, né? Os investidores estavam vendendo a qualquer preço. Então, esse é o risco de mercado, né? Um risco ali do sistema ações, né? Risco, não sei, talvez o governo aprovou alguma medida muito ruim para o mercado como um todo, né? Não é um risco específico de uma empresa, é o risco de todas as ações, né? É o risco que você nem consegue diversificar esse risco, né? E por último, o risco da empresa, aí é o risco do negócio, né? Você está comprado em alguma ação do setor de commodities, por exemplo, você está comprado na Vale e o minério de ferro, como tem acontecido recentemente, derrete, a cotação do minério de ferro despenca, você vai perder no seu investimento na Vale. É um risco específico da Vale a queda do minério de ferro. Então são riscos inerentes à empresa, né? Brumadinho era um risco inerente ali à Vale, você perdeu dinheiro naquele dia se você estava comprado em Vale, porque é um risco específico da Vale, né? As barragens e tudo isso que permeia aquela empresa. Passando para o nosso lado de cá, eu queria lembrar também que muitos advogam que volatilidade não é risco. Para mim é risco, né? Até por um fator psicológico. Quando tudo está caindo muito, quando a volatilidade aumenta, quer dizer que a incerteza aumentou, né? Então muita gente que não tem psicológico treinado para lidar com essas movimentações atípicas do mercado, acaba zerando a posição, esquecendo um pouco do fundamento e se deixando afetar pela volatilidade, e então isso configurou na realidade um risco para aquela pessoa. Agora, muitos investidores fundamentalistas consideram que esse aqui é o principal risco de se investir em ações, perda permanente de capital.
o que viria a ser perda permanente de capital? Vamos imaginar que você tivesse comprado CVC. CVC, em um determinado momento de 2019 para 2020, passou pelo que eu chamo de tempestade perfeita. Tudo de ruim aconteceu com a empresa. Vocês lembram daquela mancha de óleo, né, de petróleo que surgiu lá nas praias do Nordeste, ali em 2019? A CVC vende muito pacote de viagem para o Nordeste. Então, ela acabou, né, tendo muitos cancelamentos de reserva por causa daquela mancha. Outro fator, a Avianca, empresa de aviação, quebrou também, né? E a CVC trabalhava muito com a Avianca, tinha muito ticket, né? Bilhete de passagem em parceria com a Avianca. Depois veio o coronavírus e ninguém mais conseguiu viajar. Então, num curto período de tempo, muitas coisas ruins aconteceram com a CVC. Então, não foi por causa da volatilidade que a ação da CVC caiu, foi por causa da perda de fundamentos. Quando você tem uma perda de fundamento, você tem uma perda de capital. Por quê? Você não espera, né, que ela suba, né, que a ação volte a subir para o patamar que você esperava, porque aquele fundamento já não existe mais. Vamos supor que você comprou CVC a 30 achando que vale 40. Tá? Aí CVC caiu para 20 e você já não acha mais que vale 40, você acha que vale 22 ou 18, ou seja lá o que for. Você já não vai conseguir recuperar o seu investimento porque o valor intrínseco daquela ação está abaixo do que você estipulou antes. Então essa é uma perda permanente de capital. Outro risco que eu gosto de lembrar é o que o Buffett fala, né? O grande investidor Warren Buffett costuma falar que o maior risco vem de você não saber o que está fazendo. E isso é muito verdade, porque quando vem a volatilidade, percebam que tudo está ligado, quando vem a volatilidade, o mercado está nervoso, os investidores estão vendendo, no noticiário só passa a notícia ruim e você, se você não sabe o que você está fazendo, se você não tem firmeza, se você não tem estudo, se você não estudou aquelas empresas que estão ali na sua carteira e elas começarem a despencar, você pode facilmente se deixar levar pelo noticiário ruim, achar que o mundo vai acabar e vender a qualquer preço. E aí você consolida uma perda de capital desnecessária porque você não sabe o que está fazendo. Então fica a dica, não compre uma ação sem conhecer a empresa, sem conhecer os seus fundamentos. E por último, é bom a gente sempre falar de beta, né? Porque é a relação do ativo com o risco de mercado. Então o beta, né? Vamos comparar as ações com o Ibovespa, que é o índice, principal índice da Bolsa Brasileira, né? Então, a gente compara as ações com o Ibovespa. Por exemplo, uma ação que tem beta 2, né? Se o Ibovespa subir 1%, você espera que aquela ação suba 2%. Agora, se o Ibovespa cair 1%, você espera que aquela ação caia 2%. Então, você mede a sensibilidade, o risco daquela ação comparado com o do mercado. Então, isso serve para você também estipular qual retorno você quer ter em determinadas ações, né? Então, se você espera que o índice suba 10% e você compra um ativo de beta 1,5%, no mínimo aquele ativo ali tem que subir 15% para você ter um bom retorno ajustado ao risco. Essa é a importância de entender o beta e também de saber o que fazer quando você está um pouco mais pessimista, tá? Você está mais pessimista com bolsa, acha que bolsa vai para baixo, você diminui o beta da sua carteira. Você troca aquele ativo que tem um beta muito alto, né, que é considerado mais arriscado, e bota um ativo mais defensivo que normalmente tem um beta menor. E tudo isso aqui se liga de alguma forma com a volatilidade, né? Então nunca esquecer que a volatilidade ela é fundamental para você entender o seu retorno ajustado ao risco, entender o risco que você está correndo e sempre pensar com essa cabeça de retorno ajustado ao risco. Olha um exemplo interessante. Em 2020, o Ibovespa subiu 2,95%. O CDI, né, que fica ali pareado com a Selic, subiu 2,75%. Ou seja, o Ibovespa rendeu mais do que o CDI, certo? 2,95 contra 2,75. Agora, em qual foi mais jogo investir? No CDI, você foi para a praia, você ficou tranquilo e o seu dinheiro rendeu 2,75 naquele ano. Agora, o Ibovespa, para ele render aquele 2,95, num determinado momento, ele chegou a cair mais de 45%. Então, quando você ajusta esses retornos ao risco que você correu, você descobre qual foi realmente o melhor investimento. Então, é sempre entender o retorno ajustado ao risco. Se você está comprando ações, se você está comprando renda variável, você tem que exigir um retorno
que te faça valer a pena, né, ter o estômago de correr o risco de um investimento mais arriscado. Então é isso, pessoal. Esse foi o Mateus em Ação de hoje. Muita gente fala de retorno e esquece do risco. Nós não podemos negligenciar o risco, temos que saber lidar com ele, encaixar ele na nossa carteira e saber responder quando a volatilidade aumenta, saber o que fazer na hora certa. Um grande abraço a todos, vou ficando por aqui, até a próxima. Big Capital, invista ou invista.